Já vou começar fazendo pergunta, isso é mal de professor. Se eu falar o nome Abraão, o que é que vem logo de cara na mente de vocês? Oi? Pai da fé. Fé. Mas por que pai da fé? Porque quando a gente fala em Abraão, a gente consegue logo referenciá-lo, consegue logo pensar logo em pai da fé. O que aconteceu? Isso foi uma pergunta, não sei se vocês perceberam o que eu estou perguntando. Foi o que aconteceu. A gente sabe a história, a gente sabe toda a história. Deus tinha feito uma promessa para ele, e o filho da promessa veio, e Deus pediu o filho, e ele, a ponto de entregar o filho, Deus não para. Por uma situação da vida dele, mas para pensar um pouco na vida de Abraão. Abraão mentiu em relação a Sara. Olha, não é minha esposa não, é minha irmã. Fica com ela aí. Abraão não foi paciente o suficiente para esperar a promessa, influenciado até por Sara. Aí tem um filho com Agar. E por que uma pessoa que a própria Bíblia declara as suas falhas, acaba tomando esse rótulo de pai da fé, sendo identificado diretamente com a fé? Outro exemplo disso, Davi. Quando a gente pensa em Davi, a gente pensa em quê? Qual é o maior título que Davi tem? O homem segundo o coração de Deus. Oxe, mas não foi o mesmo homem que estava ligado na mulher de Urias, manda Urias na guerra na frente, sabendo que ele vai morrer, mas para pegar a mulher do cara? Sem contar que Abraão era um pai altamente omisso. Davi era um pai altamente omisso em relação aos seus filhos. E por que essas pessoas cheias de falhas são identificadas por esses atos, pela fé, identificados ser segundo o coração de Deus? A resposta está nos seus relacionamentos com Deus. E como eles viviam a sua vida com Deus. Homens falhos, tanto quanto nós, falíveis, capazes de praticar atos horrendos, como a própria morte de Urias, mas que tinham um coração voltado ao Senhor, que apesar de suas falhas, estavam completamente rendidos aos pés de Deus, e os seus relacionamentos, o modo como ele se relacionava com Deus, e o que Deus representava para cada um deles, fazia a diferença na vida deles, a ponto de as suas falhas não serem suficientes para encobrir ou para manchar o seu relacionamento com Deus. E agora eu pergunto para cada um de nós, quando eu falo igreja de Deus, como é que nós somos identificados hoje? Como é que Alexandre hoje é identificado? Como é que Eliseu hoje é identificado? Como é que Robson hoje é identificado? Como é que os discípulos do Senhor hoje são identificados? O próprio Cristo nos dá essa resposta. Pelo menos era o que deveríamos estar esperando. João 13, 33 a 35, a leitura estará também projetada. Eu prefiro que você acompanhe pela projeção para a gente ficar na mesma página, na mesma versão. Mas você pode depois anotar para abrir. João 13, 33 a 35. Jesus, ele está já passou a ceia, Judas já saiu, ele está dando as últimas palavras lá com seus apóstolos, ele diz: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também digo a vocês: para onde eu vou não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vos amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vós amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor
uns com os outros. Cristo já nos dá a resposta da pergunta. Nós devemos ser reconhecidos, identificados pelo amor que damos uns aos outros. Mas não é qualquer amor. O próprio Cristo, ele vai dar as regras para que esse amor seja completamente identificado com Ele, identificado com o próprio Pai. Ele vai dizer agora: eu te dou um novo mandamento. Não é mais aquele mandamento que o homem levava. Não é mais aquele amor que nós estamos acostumados a viver. Um amor ganancioso, um amor interesseiro, um amor ciumento, um amor possessivo, um amor que causa vários tipos de transtornos. Sérgio Lopes tem uma música que diz que o amor humano é como ondas que se vão. O amor humano, ele dá sempre lugar a outro humano sentimento, da onde provém as guerras e a opressão. O amor humano, ele é passageiro. O amor que vem do homem, ele é totalmente falho. Por isso que é agora um novo mandamento para que vocês se amem. Não mais como era feito antes, cada um na sua individualidade e amando aqueles apenas que me faziam alguma mercê, aqueles que estavam ao meu favor. Mas agora amem uns aos outros. Ele não faz distinção disso, porque assim, com esse amor, vocês serão identificados como meus discípulos. Somente assim as pessoas vão olhar para vocês e vão conseguir me identificar em vocês. Se o mesmo tipo de amor que está em mim estiver também em vocês. Se o mesmo tipo de amor que me trouxe à terra estiver também em vocês. E que amor é esse? João 3,16. Pode colocar, mas todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Tudo começa com amor. Tudo começou pelo amor de Deus para comigo e para contigo. Ele olhou do céu e nos viu incapazes de sair do largo de pecado, incapazes de sairmos daquela vida desgraçada em que cada um de nós vivia, incapazes de amarmos verdadeiramente os nossos irmãos. E Ele nos ama de uma tal forma, de uma tal maneira, que Ele deu. O amor como é o princípio de tudo, mas ele já começa dando, já começa cedendo, já começa presenteando a cada um de nós com o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E Cristo vai viver esse amor ao longo da sua vida aqui na terra, a ponto de, nos seus últimos momentos, lá em Lucas 23:34, o que é que ele diz? Mas dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm noção, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. No pior momento da sua vida aqui na terra, já totalmente escarnecido, ele olha para cada um de nós, e o amor que o enviou brilha mais forte nele e diz: Pai, não imputes a eles esse pecado. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. São pequenas falhas. Eles não conseguem perceber a grandiosidade da tua obra. Eles não conseguem perceber a grandeza da minha vinda aqui. Não lhe imputes isso. Perdoa-lhe os seus pecados. Do mesmo modo que João 3,16 fala do amor de Deus, 1 João 3,16 parece que ele dá uma continuidade a esse mesmo texto. Porque ele diz que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não é só agora a minha individualidade que está em conta. Agora eu preciso, assim como Cristo se entregou para a igreja, me entregar pelo meu irmão. Eu preciso amá-lo de uma tal maneira que, se ele precisar da minha carne, eu cedo para ele. Eu falei aqui para vocês já falei aqui sobre envolvimento e comprometimento da galinha e do porco. A galinha está envolvida naquele prato ovo com bacon, mas o porco ele está comprometido, porque ele está dando a carne dele para aquele prato funcionar. Do mesmo modo, nós somos chamados a amarmos os nossos irmãos, assim como Cristo amou a cada um de nós, nos entregando, derramando a nossa vida na vida
do meu irmão. É fácil? Sim ou não? Não. De jeito nenhum. A própria Bíblia diz que pode ser que alguém até morresse por um justo, mas por um injusto? Mas por aquele que não vale a pena? Muito dificilmente alguém morreria por isso. E nós seguimos agindo dessa mesma forma, porque o amor que conhecemos ainda é o amor humano, o amor falho, o amor limitado, o amor individualista, que eu sou capaz de fazer coisas grandiosas, atos gigantescos de bondade para aqueles que estão perto de mim, que se encaixam nas minhas regras de merecimento, mas aqueles que não se encaixam nisso são escanteados e não são dignos do meu amor. E quando Cristo nos diz que devemos amar a todos como Ele nos amou, a ponto de nos entregar para cada um deles. Eu gosto muito das cartas de João, primeira, segunda e terceira epístola dele. A primeira, que é a carta do amor, para mim é essencial. E nesse tema de amor, eu queria que a gente lesse. Chega em casa, depois lê a carta toda, ela é belíssima. Mas 1 João 3, nós leremos do 11 até o 19. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. O amor humano, ele é invejoso. O amor humano, ele é capaz de atrocidades gigantescas. Recentemente, eu perdi um primo, e agora, com as investigações, descobriram que mataram ele porque estavam de olho nas coisinhas que ele tinha conquistado na vida. As poucas coisas que ele tinha conquistado, os amigos, um vizinho dele, de frente, cedeu a arma para matar ele. E era amigo do cara. Que amor é esse? Que amizade é essa? Que relacionamento é esse? É um relacionamento humano. É o amor humano, que pode ser trocado por qualquer outro tipo de sentimento. Basta me favorecer mais do que o amor que eu sinto, ou o amor que eu declaro. Meus irmãos, não se admirem ou não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Para mim é lógico, se eu estou vivendo, começo a viver um amor que o mundo não conhece, que o mundo repudia, o mundo vai me odiar, porque ele não entende a profundidade do amor sacrificial. Ele não entende a profundidade do amor ágape. Quando Cristo chega para Pedro, ágapau, tu me amas tão profundamente? Pedro diz, filéu, Senhor, eu gosto do Senhor. O amor superficial, enquanto Cristo quer de nós profundidade de relacionamento. Ele quer esse amor sacrificial, aquele amor do porco no ovo com bacon, de comprometimento de carne, para vocês darem as suas vidas uns pelos outros. Sem esse tipo de amor, o mundo não vai conseguir enxergar Cristo em nós. Ele vai conseguir enxergar o amor que ele já conhece, o amor interesseiro. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Vida sem sentido, vida sem valor. Não tem nada de interessante numa vida em que o amor não se faça presente. É uma vida que não vale a pena ser vivida. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós já lemos esse texto. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as entranhas, a minha versão diz isso, lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Falávamos disso hoje de manhã, que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, olha, trata os idosos como a pais, as senhoras como a mães, as moças como a irmãs, trazendo todo um ambiente familiar para a igreja, aonde nós nos chamamos irmãos, não é por nada, mas porque aqui é a família
de Cristo. Nós somos a família do Senhor. E façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé. E ele vai dizer, se eu sei que meu irmão passa por alguma necessidade, e agora a gente vai além, que não é só uma necessidade material, uma necessidade espiritual também está envolvido nisso. Se eu sei que ele precisa disso, eu posso fazer alguma coisa e eu não faço, eu peco, porque eu não estou demonstrando o amor que Cristo espera que eu demonstre. Eu não estou mais demonstrando aquele amor que Ele demonstrou por mim e que Ele espera que eu repasse para os nossos irmãos. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O amor humano é o amor do valeu aí, tamo junto, eu te amo. Mas um amor sem significado, um amor sem vida, um amor sem experiência, sem derramamento de vida pelo outro, um amor sem sacrifício, um amor sem entrega, um amor sem comunhão. E nisto conhecemos que somos da verdade, diante dele asseguraremos o nosso coração. Só vamos conseguir ser identificados como Cristo se esse amor estiver presente na nossa vida. Se eu agora passar do vou orar por você, a passar a agir na vida do meu irmão. E quando eu falo isso, eu não falo só na parte material. O amor humano que nós estamos acostumados, ele nos impele a vincularmos as nossas ações em favor do outro somente na área material. E isso não é suficiente. Irmãos clamam pela nossa mão, clamam pelo nosso ombro, clamam pela nossa palavra, clamam pelo nosso interesse. E nós nos contentamos com apenas vou orar por você. Quando ora. Devemos deixar desse evangeliquez do orar por você e não só orar, mas agir no que possamos agir. Muitas vezes Deus espera os nossos braços, as nossas mãos, as nossas pernas para se fazer presente na vida do outro. Deus muitas vezes quer nos usar como bênçãos na vida do nosso irmão. A gente canta aqui, eu quero ser uma bênção para você. Mas a gente age como bênção para o nosso irmão. Nós estamos agindo com amor de sermos bênção para o outro. É muito fácil recebermos as bênçãos, mas não estamos acostumados, não somos acostumados pelo amor mundano a ser bênção, a dar. Lembra que o amor é o começo de tudo e ele começou dando? Também nós somos convocados a amarmos desde o começo, mas amarmos entregando, e não só materialmente. Entrega de vida, entrega espiritual, entrega de amor pelos nossos irmãos. Colossenses 3, de 9 a 15. Eu estou pegando textos que falam sobre relacionamentos, para que fique claro o tipo de amor que é esperado de cada um de nós. Não mintam uns aos outros, uma vez que vós se despiram da velha natureza com as suas práticas. Nós cantamos muito aqui que somos nova criatura, que Cristo nos renovou, que não somos mais o velho homem, mas agimos muitas vezes como o velho homem age para os nossos irmãos. Temos atitudes do velho homem ainda guardadas dentro de nós, que precisam ser retiradas. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Pode passar. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Não existe mais separação daqueles que merecem ou não merecem o meu amor. Aqueles que merecem ou não merecem as minhas ações. Aqueles que merecem ou não merecem o meu derramamento de vida. Agora todos são Cristo e Cristo é tudo em todos. Vai passar.
Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. A minha versão diz misericórdia. Ao mesmo ponto que a graça é um favor imerecido, a gente receber aquilo que a gente não merece, a misericórdia é a gente receber aquilo que não merece. É aquilo que não receber o que merece, ao contrário de lá. Um exemplo disso são as sentenças judiciais. A misericórdia é quando você tem toda uma pena a ser cumprida, mas por misericórdia você não precisa pagar ela toda. Você vai pagar alguma coisa, existem consequências dos nossos atos, mas a misericórdia é esse abrandamento de uma pena que você merece. E quantos de nós, às vezes, gostam de apontar dedos na cara dos nossos irmãos? Onde está a misericórdia que nós esperamos que mostrem conosco? Que amor é esse? Que amor é esse que não é misericordioso? Que amor é esse que não é bondoso? Revistam-se de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Não percebe que isso é uma coisa mútua? Porque claramente são coisas que eu espero receber. Mas agora ele está dizendo, se revista disso para você passar isso adiante. Porque não só você precisa receber, não só você quer receber isso, mas o outro também quer. O outro também espera. E você vai ser mão de Deus, você vai ser braço de Deus na vida dele, agindo com compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência para com seu irmão. Esse é o amor que Cristo espera de cada um de nós. Suportem-se uns aos outros. Essa palavra suportar, que é o dar suporte, servir de suporte ao seu irmão, servir de apoio ao seu irmão. Mas claramente também se pode ser entendido como suportar mesmo. Às vezes é difícil conviver comigo. Às vezes é difícil, por você se conhecer, você sabe que é difícil conviver com você mesmo. E sabe que agora esse suporte é o suportar mesmo em amor. Tem pessoas que são difíceis de convivência, mas suportem-se em amor. E não só o suportar no termo de aguentar, mas dê suporte ao seu irmão em amor. Seja apoio para ele, do mesmo modo que você precisa do apoio. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Palavra difícil da gente entender, que é o perdão. Difícil o perdão que se dá e o perdão que se recebe. Difícil a gente viver isso. Muitas vezes nós já recebemos o perdão, mas não nos perdoamos. Isso é difícil para a gente se perdoar. Imagine muitas vezes perdoar o outro que está do outro lado. Quando muitas vezes o perdão significa abrir mão do seu direito, significa dar o primeiro passo, significa chegar junto quando o outro não quer estar perto de você. É viver o amor do Pai. Perdoa-lhes, porque eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A oração que Cristo nos ensinou está lá. Perdoa os nossos pecados da mesma forma, com o mesmo peso, da mesma maneira que eu perdoo. Aí pegou a gente de jeito. Porque se o perdão de Cristo fosse totalmente limitado ao modo como nós perdoamos, a gente estava muito ruim de receber esse perdão. E Cristo muitas vezes age de misericórdia para conosco, para o nosso coração duro de perdoar, coração duro de nos relacionarmos, coração duro para amarmos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, é o vínculo do nosso relacionamento perfeito entre nós e com Cristo. O amor tem que ser esse elo, tem que ser esse vínculo que nos une, tem que ser aquele. Você já disse a seu irmão que está do seu lado hoje que o ama? Hoje você já falou para quem está do seu lado, eu te amo?
Tem agora essa oportunidade. Diga para o seu irmão que você o ama. Agora, diga com sinceridade que o amor seja esse vínculo que une a gente. Que o amor seja esse vínculo da perfeita união nossa com Cristo, com Deus. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Muitas vezes nossos corações estão magoados, estão entristecidos, estão para baixo, derrotados. E muitas vezes é com o nosso irmão, muitas vezes é com o outro irmão, muitas vezes é com quem está perto de nós. Mas a paz de Cristo, o seu amor, tem que ser o árbitro disso. Tem que arbitrar esse relacionamento, tem que arbitrar essa dor, para não passarmos e acabarmos sendo extremamente, eu quero achar a palavra para a gente poder, superlativamente amarmos o nosso irmão. Precisaremos do amor de Cristo como árbitro no nosso coração. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Apareceu agora mais uma palavra na nossa história: corpo. Passa o texto, que é Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quem é aqui que adoraria perder a mão? Perder o pé? O dedo mindinho, aquele que bate na quina das coisas, que não tem muita serventia. A gente não quer perder. E por que a gente abre mão dos nossos irmãos, que são membros do nosso próprio corpo? Porque a gente abre mão disso? Porque a gente é capaz de abrir mão? Porque o nosso amor ainda não está do jeito que deveria estar. Ainda em Romanos 12, 9, 15. O amor seja sem hipocrisia. A minha versão diz: seja não fingido. Lembra que a gente leu um pouquinho antes, que o não amemos só de palavra, nem de língua, mas amemos de obras? O amor seja não fingido, que se consiga ver e entender a veracidade do amor que você diz ter pelo seu irmão. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O amor humano não prega isso não. O que é que o amor humano diz? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, e no quinto, se tiver tempo, o outro. Por isso que o mundo nos odeia. Porque o amor de Cristo diz: primeiro o outro, segundo outro, terceiro outro, quarto outro, por último, se tiver tempo, eu. E não é fácil a gente fazer isso. Nós não somos acostumados, nós não temos uma vida que nos favorece vivermos dessa maneira. Mas é o amor que Cristo espera de cada um de nós, porque foi o amor que Ele viveu aqui. Ele veio aqui não para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou. E ele veio aqui já com um fim certo, de se entregar por mim e por você, por amor. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Relacionamentos de amor. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Epa, parou. Aí já não dá mais. Porque agora o cara está me perseguindo. Não é mais só eu demonstrar o amor pelaquele irmão que eu não tenho muito contato na igreja. Agora ele está pedindo que eu ame aquele que me persegue. Aquele que declaradamente se levantou contra mim. Aquele que declaradamente está contra mim. Abençoe ele. Que amor é esse? Que o mundo não vai conhecer nunca sem Cristo.
O amor humano diz, não, destrói ele. Está contra você? Destrua. A palavra diz, abençoa ele. Abençoa aqueles que abençoem e não amaldiçoem. O amor de Cristo é totalmente contrário ao amor do mundo. É muito fácil a gente amar aquele que nos ama, e aquele que nos persegue, e aquele que nos amaldiçoa. Mas somos conclamados a amar também essas pessoas. E não se engane, muitos dos que podem nos perseguir e nos amaldiçoar estão dentro da igreja também. E precisamos ser misericordiosos, bondosos, humildes, pacientes. Tudo aquilo que a gente leu também com essas pessoas. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ele faz alguma restrição aí? Não. Ó, se alegra só com aquele teu grupinho de amigo. Aquele que tu escolheu, tu separa ele. Então, todo mundo alegre, todo mundo triste, mas ninguém solta a mão de ninguém. Não. O que é que Cristo está dizendo? Alegrem-se com os que se alegram, independentemente de quem sejam. E chorem com os que choram, independentemente de quem sejam. Empatia. O amor se manifesta também através da empatia, a capacidade que eu vou ter de me colocar no lugar do outro, a capacidade que eu vou ter de sentir a dor que ele sente, mas também sentir a alegria que ele sente. O amor humano diz, se ele está alegre, derruba ele, porque você deveria estar mais alegre do que ele. Se ele está ruim, deixa ele como está, pelo menos não é você. É isso que o mundo diz. E Cristo diz, não, se alegre com a vitória do outro, porque a sua pode estar bem perto também. E chore com a dor do outro, porque a dor dele pode ser a sua amanhã. E você vai precisar também de ombros para chorarem juntos com você. E para terminarmos, eu não poderia terminar essa palavra para os irmãos sem ler 1 Coríntios 13 com os irmãos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantaria. O amor, ele é paciente, ele é bondoso. O amor, ele não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Também depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, porém, o maior deles é o amor. Que Deus nos abençoe. Amém.